nós nos estendemos um pouco, porque amanhã, infelizmente, eu até já havia falado para vocês isso a semana passada, devido à mudança do dia do jogo, nós estávamos com a logística toda pronta para o jogo de domingo e o jogo passou para sábado. Então nós vamos viajar amanhã de manhã e não teremos a possibilidade de utilizar campo lá em Marabá para fazer treinamento amanhã. Então eu tive que fazer um trabalho mesclado e algumas situações que eu trabalharia na véspera do jogo eu tive que fazer hoje. Aí a gente teve que aumentar um pouquinho, não a carga, mas o tempo, né, o volume de treino. Mas foi muito proveitoso, nós conseguimos treinar tudo aquilo que a gente havia planejado para o jogo. Chamusca, você já tem o time definido e você leva o Ricardo Jesus ou vai deixá-lo aqui para se condicionar melhor? O time já está praticamente definido, foi o time que treinou, né, os 2 trabalhos táticos da semana. E o Ricardo vai ficar, precisa melhorar o condicionamento, já evoluiu nessa primeira semana, mas eu quero preparar o Ricardo melhor e colocar ele numa condição melhor também, com mais ritmo de treino, até porque ele teve um período de férias, voltou para o México, estava treinando lá, mas estava treinando com uma intensidade muito pequena, porque ele estava num processo de rescisão contratual, então não estava sendo treinado para jogar. E nós precisamos treinar o Ricardo agora para jogar, e ele vai precisar. É uma viagem longa, desgastante, nós vamos ficar praticamente o final de semana todo fora e junto com a comissão técnica, departamento de fisiologia e diretoria também, tomamos a decisão de deixar o Ricardo trabalhando para que na semana que vem ele possa entrar numa melhor condição física e aí sim a gente preparar ele para o jogo do Icasa. Só mais uma perguntinha, vou deixar a rapaziada à vontade. É privilégio seu ou você espera realmente não mudar a equipe deixando o Everton no lugar? Não, o Everton está voltando também. Eu acho que vocês já devem ter percebido. Eu planejo tudo que eu faço. Eu não sou de improvisações, de ficar. Às vezes tem treinadores que sonham à noite, aí mudam 3 jogadores. É muito difícil acontecer isso comigo. Eu sonho, agora sonho até outras coisas. Não sou um jogador que vai entrar. Então eu prefiro planejar, treinar, fazer a coisa com mais organização, com uma condição melhor. O Everton está num processo também de retomada de condicionamento, ele já entrou uma parte desse jogo, provavelmente lá no jogo do Águia, ele deve participar também, então o jogador vai evoluir na hora que a gente entender que ele está preparado para jogar os 90 minutos, a gente coloca o jogador para jogar. Eu não posso começar um jogo já com a substituição certa, e o Everton hoje não está na sua melhor condição para jogar os 90 minutos, agora está evoluindo muito para isso. E outra coisa, é um jogador que tem um condicionamento físico muito bom. A tendência é que logo ele esteja pronto para jogar os 90 minutos. Aí tenha certeza que a gente vai buscar um espaço dentro do modelo nosso de jogo. É um jogador muito importante para nós. E como eu falei do Thalisson há 2 semanas atrás, com o Everton acho que deve acontecer a mesma coisa. Ele vai buscar o seu espaço com naturalidade. Poxa, você vai pegar um adversário que está na zona de rebaixamento, não venceu ainda na competição e no campo com dimensões reduzidas. E isso que a gente chama das armadilhas da competição. Não sei se vocês lembram, quando nós fomos jogar com Confiança, era um quadro tirando o campo, mas o posicionamento do adversário era preocupante. Eles tinham 6 pontos, estavam brigando ali, o Águia com 4, o Cuiabá com 4, e foi um jogo muito difícil. Então as dificuldades, elas vão acontecer devido a uma série de aspectos. A dimensão do campo é uma que a gente não está acostumado, e eu tive que treinar, inclusive, a semana, mandei marcar o campo com a dimensão igual lá do Águia, para que a gente pudesse criar já uma adaptação. O próprio clima lá é um pouco mais quente do que o nosso aqui. E a condição do adversário, vai fazer o jogo dele da vida, como o Confiança fez. Vocês que estavam lá em Aracaju, viram ao final do jogo, os caras comemoraram como se tivesse ganho o campeonato, porque a própria entrevista do treinador adversário, do João, ele dá a entender que ele conhece a grandiosidade do Fortaleza e vai usar essa grandiosidade como motivação para os seus jogadores. É uma situação que eu até falei para os jogadores, ela se torna redundante, porque a gente está sempre falando isso, todo mundo se motiva para jogar contra o Fortaleza, mas é uma realidade, não só pela história do clube, mas também pela nossa condição na tabela. Marcelo, uma vitória no próximo sábado deixará o Fortaleza numa situação bem privilegiada, com 22 pontos, uma condição para só apenas administrar os jogos do retorno.
Olha, nós tivemos uma semana muito boa de preparação, de treinamento, sabendo das dificuldades que vamos encontrar no jogo. E eu sempre falo para vocês aqui, todo lugar que a gente vai jogar, a gente vai sempre para buscar os 3 pontos. A gente sabe da necessidade de ganhar esse jogo, mais 3 pontos que vão se somar aos 19 que a gente já tem, e você já começa a chegar e dar mais um passo importante em busca do primeiro objetivo, que é a classificação para a fase decisiva do campeonato. Segundo, que os nossos adversários, Vila Nova, próprio Asa, está atrás da gente ali com uma diferença muito pequena. Então é importante a gente pontuar para que a gente continue mantendo a nossa condição de líder da competição. Eu acho isso importante, até para as fases seguintes da competição, que vai lhe dar uma condição de jogar o segundo jogo em casa. Então a gente está pensando em todos esses aspectos e tenho a certeza que nós preparamos o grupo para vencer o jogo. E com todo respeito ao nosso adversário, a gente sempre respeita todos os adversários, a gente vai fazer um jogo muito forte para buscar os 3 pontos e fechar essa primeira fase com 22 pontos. Esse é o nosso objetivo. Marcelo, por falar em vencer, o ano passado, vocês não vão coincidência, né? 2-0 lá, gol do Genilson e Robert. E aí, isso também contribui, também vai servir de motivação para o elenco? Não, serve de referência para as dificuldades que nós vamos encontrar. Inclusive, eu já utilizei esse discurso, que o jogo foi 1-0, com um gol de bola parada, o Correia bateu a falta, o Genilson entrou no meio da área, mas foi um jogo muito difícil. Eles vieram para cima, eles criaram situação, jogo de muita bola na área, de muito contato, e a gente só foi fazer o segundo gol aos 47 do segundo tempo, um passe do Fernandinho por dentro, o Robert saiu com o enfrentamento com o goleiro e fez 2-0. Isto mostra a dificuldade, e o momento que eles viviam era muito parecido, brigando na zona de rebaixamento. Eles se salvaram na última rodada quando ganharam do Botafogo. Então, essa referência do ano passado é para mostrar que, independente da posição do adversário, o jogo vai ser muito difícil. Eu vi que o astral do time está cada vez melhor, né? O grande Marcelo Chamusca, com o Maranhão crescendo cada vez mais e dizendo: quero ficar na equipe do Tricolor. Hoje ele queria sair? Não, é porque ele vem falando, especulando, e ele dizendo que quer ficar no Fortaleza porque quer ajudar o Tricolor. Eu sabia, foi uma novidade para mim isso, esse fato aí, eu não sabia disso que estava acontecendo. Mas o importante para nós, na verdade, foi a semana de preparação que a gente tivemos. Eu nem sabia desse fato de ficar ou sair, por isso que eu fui pego de surpresa até. Sabia desse fato não, para mim, não passa em minha cabeça em nenhum momento que o Maranhão vai sair daqui. Até porque ele tem contrato com o clube e isso me deixa muito tranquilo. Se eu não me engano, o contrato dele vai até o final de 2016. Então isso me deixa muito tranquilo. Agora, futebol, né? Às vezes tem um grande clube aí que tem dinheiro, vem aí, paga multa rescisória e leva, bom para o clube, bom para o jogador, bom para todo mundo. Se acontecer isso, infelizmente, eu não vou poder fazer nada. Mas conto com o atleta e o atleta está muito focado no dia a dia aqui. Em relação ao astral, o astral é positivo pelo momento que nós vivemos. Nosso ambiente interno é muito bom, o clube procura honrar os compromissos com os jogadores, procura dar condição, a estrutura de trabalho é boa, os resultados têm acontecido, a torcida está satisfeita. Então o astral é bom por uma somatória de motivos que fazem com que a gente acredite que a gente está no caminho certo e vamos trabalhar, vamos correr muito, vamos nos dedicar, vai ter comprometimento para passar por cima desses obstáculos que a gente vai enfrentar lá em Marabá e trazer mais 3 pontos, que é muito importante para a nossa sequência da competição. Marcelo, como o grupo do Fortaleza está muito bem, obrigado, Ricardo Berna sai por contusão, entra novamente o grande Erivelto, cria da casa. O Berna, infelizmente, né, teve um acidente aí, acabou se machucando, está em fase de recuperação. O Erivelto entrou já durante o jogo, tem toda a nossa confiança, eu sempre disse isso aqui, eu nunca tive nenhuma dúvida em relação, nem a Erivelto nem a Max, se precisar qualquer um dos dois jogar, eles estão preparados para jogar. O Erivelto entrou muito bem no jogo, com tranquilidade, com firmeza, com consistência, com equilíbrio, comunicando com os atletas. É um jogador que está preparado para jogar e tem toda a nossa confiança. Marcelo, ano passado, quando você chegou aqui, existia aquele mito do tabu diante do Águia, que nunca venceu, mas também nunca tinha perdido, 6 empates. E aí a situação mudou. Agora o tabu é do outro lado, né? O Águia nunca venceu o Fortaleza. Como é
lidar agora com essa situação. Esse negócio de tabu é muito engraçado, porque a gente não vivencia, né? Que às vezes acontece em situações de tabu que você não vivenciou, porque era outro treinador, era outro time, era outro momento. Então, existia essa pressão, e até quando a gente foi jogar, eu falei, eu não vou levar essa pressão comigo, porque eu nunca joguei contra o Águia de Marabá. Era o meu primeiro jogo, então existia um tabu dos clubes, mas o grupo e o treinador e a comissão técnica, principalmente o treinador, não tinha necessidade de levar aquela pressão para aquele momento. Fizemos um jogo aqui muito bom, o primeiro, depois ganhamos aqui com o gol final do Robert, lá foi 2-0, um jogo também muito difícil, e a expectativa, né, é de que essa pressão agora passe para o outro lado, já que o tabu passou a ser agora que o Águia não ganha com Fortaleza. O futebol ele muda, a dinâmica é muito forte, né, muito intensa, está o tempo todo mudando. Então a expectativa é de que a gente consiga um resultado positivo. Nós trabalhamos muito para essa semana para que isso aconteça, e Deus queira que o tabu continue, né? Já que o tabu agora é para nós, é positivo, vamos trabalhar para manter. A dinâmica do futebol é muito grande, me permita, você falou de dinâmica do futebol. Você encontrou um lugar para o Everton no meio campo do Fortaleza, encontrou para o Maranhão, que até então não estava, era jogador de segundo tempo. Cada treinador tem seu estilo diferenciado de aproveitar o jogador, Marcelo? Cada um tem sua forma de trabalho, tem sua maneira de fazer a leitura de jogo, de posicionar os atletas no campo. Eu procuro tirar o máximo do atleta dentro da sua característica. E eu sempre falei para vocês que o Maranhão precisava evoluir no aspecto tático defensivo. Ele hoje está sendo um jogador importante também nesse aspecto. Tem sido um jogador que tem roubado bola, tem feito uma recomposição qualificada, fechando as linhas, entrando no espaço certo. A gente tem treinado e cobrado dele isso, né? E tem sido decisivo. Então, ele tem que continuar mantendo essa alegria que ele tem de jogar, individualidade, um contra um, de drible, de improviso, que é muito forte dele, né? Mas não pode perder essa condição de ser jogador tático, até porque é uma coisa que eu cobro muito dos meus jogadores, de todos eles. Quando eu falo que a gente tem uma boa defesa, não é só os jogadores que jogam na defesa, é o sistema defensivo do Fortaleza, que é muito forte, que é muito consistente. Por essa cobrança que eu faço, eu levo eles na sala, eu mostro imagem, eu levo para o campo, eu mostro o posicionamento do adversário. Então, é um papel nosso enquanto treinador, e quando eu vejo um jogador evoluir, eu fico muito satisfeito por isso. Ô Marcelo, em cima dessa explanação aí, os Maranhão, um jogador que marcou 40 gols jogando pelo Aço, um jogador importante. Aqui não tem marcado muito gol, mas no teu esquema, ele tem sido um jogador importante. Importantíssimo, e eu até estava conversando com ele agora, depois do treino, coincidentemente, falando, esses dias eu entrei para ver os gols que ele fez em 2012, em 2013, e é exatamente da forma que ele joga aqui. A gente procura, como eu falei até na pergunta anterior, todos os jogadores, todos têm função tática muito bem definida nos dois momentos do jogo, com e sem a bola. Ele tem uma função tática defensiva, onde ele tem sido muito importante. Em situações de bola parada, que ele volta para marcar dentro da área por causa da sua altura. Situações de bola em jogo, onde ele vem para fechar o bloco defensivo, é o primeiro que marca ali no posicionamento, junto com o Daniel Sobralense. Nos escapes pelo lado, que você acaba induzindo a marcação do zagueiro adversário e abre para um outro companheiro entrar no momento final. Isso tem acontecido bastante. Então, Lúcio tem sido um jogador taticamente muito importante. Está faltando ser mais efetivo na hora de finalizar e colocar a bola para o gol. Quando ele começar a fazer isso, com certeza ele vai ser muito mais valorizado do que ele está sendo agora, porque a gente sabe que o 9 ele é muito cobrado por colocar a bola para dentro do gol. Marcelo, como é que você vai esperar essa equipe do Águia no jogo de sábado, nesse campo reduzido? Como você mesmo disse, ele confirmou que o time desesperado, exatamente, tem que ganhar muito pontuar. Vai ter espaço nesse campo reduzido de Fortaleza, ou Marcelo? A gente trabalhou a semana toda com pouco espaço, justamente simulando o que vai acontecer no jogo lá. Marcação forte, pouco espaço para utilizar, tem que pensar rápido, tem que combinar, tem que ter movimentação, tem que ser efetivo nas bolas paradas, que é uma solução muito interessante para esse tipo de jogo, e tem que ficar atento que o adversário vai fechar e vai jogar no nosso erro. Tem sido a estratégia na maioria dos jogos do Águia durante a competição. Então eu não espero nada diferente. Agora,
O jogo ele vai mudando de acordo com o que vai acontecendo durante o próprio jogo. De repente você abre na frente, por exemplo, o Botafogo veio com uma postura dos 10 atrás da linha da bola, com os 2 atacantes, o Casaco e o Reginaldo Júnior, marcando nossos 2 volantes individualmente no início do jogo. Depois que nós abrimos 2-0, eles tiveram que abrir para jogar e deram um contra-ataque para nós. Todo o adversário, quando sai para jogar em cima do Fortaleza, sempre nos proporciona um espaço que é muito interessante, porque nós temos uma boa qualidade de saída.